Olá, galera, bom dia, uma boa quarta-feira a todos vocês. Desejo que vocês tenham um dia abençoado, galera. Gente, eu vim aqui hoje, que eu fiquei de contar a história do meu irmão, né? Aí que acabou perdendo a vida dele aí num incêndio. Eu já tentei contar essa história algumas vezes, mas sempre tem algum impedimento. O celular descarrega, alguma coisa acontece. Mas hoje eu vim contar essa história, uma história um pouco triste, não, uma história triste que aconteceu na vida da nossa família. Não só na minha vida, né? Na vida da nossa família. Nesse tempo, a gente morava em uma fazenda. A gente morava em fazendas. Meu pai morava em uma fazenda, não dava certo. Mudava para outra, não dava certo. Oi, Yuri, mais quem, por favor. Mudava para uma, não dava certo. Mudava para outra, não dava certo. Eu lembro que meu pai, uma época, mudou para uma fazenda que o dono da fazenda era mais pobre do que a gente. Pensa. Aí meu pai, nessa época, resolveu não ficar nessa fazenda, recebeu essa proposta da gente morar nessa fazenda aí, que a gente foi, e que a vida da gente mudou muito para melhor. Mudou muito para melhor, mas veio acontecendo essas coisas aí. E como eu vim dizendo, a nossa vida melhorou muito lá. Mas devido a essas coisas que aconteceram lá, meu pai e minha mãe acabou desgostando de lá, mudou de lá e que não dava mais pra gente ficar, né? Ainda ficou depois que aconteceu isso com meu irmão, mas depois que aconteceu comigo, eles ficaram um tempinho, depois mudou. Mas essa história é minha, depois eu conto. Vou contar do meu irmão primeiro. Então, nessa fazenda, eles criavam, o dono da fazenda era gerente de um porto, né? Um porto de navio lá em Vitória. O chefão de um porto de um navio lá em Vitória. E sempre mandava um caminhão de soja para a fazenda, porque tinha criação de porcos. Então, ele criava, meu pai criava. Então, nessa fazenda, a gente teve uma vida financeira bem estável nessa época. Podia criar porcos, né? Podia criar seu animal, tipo, ter uma novilha, um cavalo, alguma coisa assim. E aí, um belo dia, tava chovendo, assim, com aquela garoazinha. Choveu o dia todo e à tarde tava com aquela garoazinha. Aí o dono da fazenda, ele vinha praticamente quase todo final de semana para a fazenda, né? Que era uma fazenda muito bonita. Eu sinto falta mesmo do que aconteceu lá com a gente. Quando eu passo perto aqui, que é perto, eu me lembro e também me lembro dos momentos bons que eu tive lá. Que não só eu, como a minha família inteira, mas também teve aí os pesadelos. E nesse dia, o patrão, né, da fazenda foi pescar com meu pai e meu irmão ficou lá, né, porque naquela época adolescente trabalhava, né. Hoje em dia adolescente faz o que quer, jovem faz o que quer, não respeita, tem alguns aí que não respeitam nem os pais. Então naquela época, gente, tinha que trabalhar, criança trabalhava, adolescente trabalhava. E nem por isso deixava de amar os pais e respeitar porque trabalhava. E meu irmão foi acender esse fogo e a lenha estava molhada. E era numa casa, assim, uma casa normal, aonde ele acendia esse fogo. Eu lembro que era uma casa comum e eles aproveitaram para fazer, tipo, lá o cozinhamento da soja, né, que demorava um pouco. E nisso estava chovendo, o meu irmão resolveu acender o fogo com thinner. E até hoje, quando eu vejo falar de thinner, ou eu vejo um produto com nome de thinner, eu me lembro.
não sai da memória. E ele tentou, coitado, acender o fogo de todas as formas, normal, com plástico, com papelão. Vocês imaginar, meu irmão tentou acender esse fogo e não conseguiu. E quando ele viu que tinha um tiner lá que tinha pintado lá as casas da fazenda há pouco tempo, ele resolveu pegar esse tiner e acender o fogo com esse tiner. Aí ele pegou o tiner, eu falei só uma demonstração aqui. Aí ele viu o tiner, ele pegou o tiner, colocou na mão e despejou no fogão e riscou o fósforo. No que ele riscou o fósforo, a lata de tiner, o fogo pegou na lata de tiner. Ele correu para jogar o tiner fora. Eu tô contando, gente, porque antes dele morrer, ele estava lúcido e ele contou pra gente essa história. E o tiner explodiu nele e pegou praticamente no corpo dele inteiro. E eu lembro que minha mãe estava costurando uma roupa no sofá da sala, que era mais ou menos, acho que uns 20 metros da onde ele estava e eu estava. Lá tinha os horários de escola, né? O horário que... Oi, Yuri, não fica passando aqui não me atrapalhar. Que criança não tá podendo aparecer muito em vídeo, não. E então... eu até perdi o sentido da meada que o menino veio me atrapalhar, gente. Me atrapalhou aqui, eu perdi o sentido da meada todinho. Então ele falou que ele fez, né, esse procedimento e tal, mas voltando atrás um pouquinho. Aí minha mãe pediu para que eu olhasse o que estava acontecendo. E só estava eu e ela em casa porque as outras crianças estudavam à tarde. E estava próximo de chegar da escola. Porque como era meia dúzia, 3 estudavam de manhã e 3 estudavam à tarde. E eu e meu irmão, no caso, a gente já tinha estudado de manhã. E os outros ainda estavam por chegar. E quando eu saí lá de fora, eu vi fogo até no cabelo do meu irmão. Tinha fogo no cabelo do meu irmão. Eu gritei pra minha mãe: corre, mãe! Ronaldo tá pegando fogo. E eu e mãe corremos. Minha mãe ainda teve força de correr. E não podia jogar água, né, gente? Que foi aquela queimadura, eu acho que é de 3º grau, que é aquela mais forte. 3º é 1º grau, aquela mais forte acho que é de 3º grau. Aquela que praticamente a carne fica praticamente no osso, assim. Então, a gente não podia jogar água. Aí a gente tinha capa de chuva, que é capa de chuva, aquela amarela que o pessoal usa muito em fazenda. A gente abraçava ele com aquela capa de chuva para apagar o fogo que estava no corpo dele. E ele tava com short vermelho, eu lembro até hoje, a blusa eu não lembro, mas o short eu lembro. Aquele short de malha bem grossa, que antigamente falava elanca, short vermelho. E quando eu e minha mãe abraçava ele, vinha junto, gente, da capa, a pele dele com aquele tecido. E conseguimos apagar esse fogo dele. Tinha um funcionário da fazenda que sabia aonde que meu pai estava pescando, mais o dono da fazenda. E esse dono da fazenda, ele era muito prestativo. Ainda mais que tudo aconteceu na fazenda dele, né? Mas ele, né, tem muitos aí que não fazem questão de ajudar. E eu lembro que ele tirou o banco de trás do carro, nem a ambulância não chamou. Ele tirou o banco de trás do carro, colocou uns edredons,
colocou meu irmão e trouxe meu irmão pro Jesse Gomes. E na mesma noite, mas ele ainda estava lúcido, ele contou como foi que aconteceu, o que ele fez. Transferiram ele para Vitória lá, né? Pro hospital de Queimados de Vitória. E como o dono da fazenda mora em Vitória, ele também pediu que fosse melhor para lá. Aí transferiu, aí meu pai foi junto. Meu pai ficou em Vitória uma semana. Por isso que eu falo que eu tenho medo quando dão alta de UTI. Eu tenho medo, porque pra mim eles dão alta pra morrer. E nesse dia meu irmão, deixa eu ver, acho que foi, nesses 7 dias, meu irmão melhorou. Um dia desses meu irmão melhorou. Ele ainda conseguiu comer, aí deram uma sopinha pra ele, ele comeu essa sopinha. Aí meu pai todo feliz, né, ligou pra fazenda, Ronaldo melhorou, gente, Ronaldo melhorou, em breve o Ronaldo vai voltar pra casa e não sei o que. Mas os médicos já tinham falado, se ele voltasse pra casa, se ele sobrevivesse, ele ia ficar com muita sequela, ele ia ficar, como se dá o nome, vegetando em cima de uma cama. Porque ele não ia andar mais, praticamente não ia conseguir falar mais direito, por causa que também as cordas vocais foram afetadas. E quando foi à noite, ele foi piorando, e ligaram pro meu pai, né, pro dono da fazenda, né, que ele estava piorando. E quando meu pai chegou lá, ele morreu nos braços do meu pai. E, gente, então, como eu estava falando, meu irmão veio a óbito nos braços do meu pai. E na madrugada aí tivemos uma ligação que meu irmão tinha falecido. E minha mãe, nessa época, minha mãe surtou. Não tinha nada que fazia minha mãe acalmar. E o que fizeram era trazer ela aqui para Nanuque, aplicaram nela um remédio e voltou com ela para casa. E ficamos, né, esperando meu pai e o dono da fazenda trazer, né, com a funerária de lá, veio tudo organizado de lá, trazer o corpo do meu irmão, que era a única coisa que a gente ainda podia fazer por ele, era enterrar, porque nem velório não teve, porque o corpo chegou muito tarde aqui em Nanuque. E naquela época, hoje em dia não, o cemitério aqui é todo iluminado. E o corpo chegou muito tarde, meu irmão não teve velório. Eu lembro que tem uma capelinha aqui na igreja de Nanuque. E abriram o caixão pra gente ver o corpo nessa capelinha. E ali foi a última vez que eu vi meu irmão. E para enterrar o meu irmão, como não tinha iluminação, a funerária na época teve que entrar no cemitério e acender os faróis e iluminar aonde que era o túmulo do meu irmão, para que a gente pudesse enterrar. Hoje em dia não, hoje em dia tem iluminação, se você quiser enterrar qualquer hora da noite você enterra, mas naquela época não tinha. E foi assim que eu e minha família perdemos o meu irmão. E
Depois disso aí, minha mãe nunca mais foi a mesma. Depois eu vou contar o que aconteceu comigo. Aí minha mãe piorou mais ainda. Hoje em dia, para você arrancar um sorriso da minha mãe, é muito difícil. É lógico que ela segue a vida dela. Ela tomou um monte de remédios. Se ela não tomar esses remédios, ela surta, ela não fica bem. Mas aquela mãe que brincava com a gente na infância, aquela mãe que subia no pé de laranja, tirava aquela tanto de laranja junto com os filhos, numa tarde ensolarada, aquela mãe que subia no pé de siriguela, tirava aquele tanto de siriguela e chupava junto conosco, com os outros filhos, os 5 que ficaram. Isso nunca mais aconteceu. Aquela mãe que subia no pé de manga e tirava aquelas mangas e falava, antes de chupar, lava. Não, acabou. Acabou. A minha irmã mais velha, com o tempo fui trabalhar fora. O meu irmão Rogério foi... Gente, foi isso aí que aconteceu com meu irmão, né?